Sabará, domingo, 9 de outubro de 2016. Nosso culto no lar hoje se baseia em 3 livros. O primeiro é A Justiça Divina, de Emmanuel e Chico. Capítulo 19, Omissão. Reunião pública de 24 de março de 61. Primeira parte do Céu e Inferno. Capítulo 7, parágrafo 6. Vamos ler. Na página 99 está escrito: de Allan Kardec: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Comentário de Emmanuel: asseveras não haver praticado o mal, contudo reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho, por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor, a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque da injúria e ampara sem condições os que te comungam a experiência. Se teus pais fatigados de luta são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Se teus filhos intoxicados de ilusão te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Faze em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível que estejas hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti, pela última vez. Moral da história: todo mundo fica falando em viver a vida como se fosse seu último dia. Emmanuel nos diz para viver a nossa vida diante do próximo como se fosse o último dia da vida dele ou dela. Agora eu vou para o livro Pegadas do Mestre, do meu xará Vinícius. Capítulo, da página 29, o sonho de Lutero. Conta-se, certa vez, Lutero sonhara. Achava-se nos umbrais dos tabernáculos eternos. Interrogou então sofregamente o anjo de guarda: estão aí os protestantes? Não, aqui não se encontra um protestante sequer. Que me dizes, os protestantes não alcançaram a salvação mediante o sangue de Cristo? Já lhe disse e repito, não há aqui protestantes. Então, será que aqui estejam os católicos romanos, os membros daquela igreja que abjurei? Tampouco conhecemos aqui os filhos dessa igreja, não existe aqui romanos. Estarão, quem sabe, os partidários de Maomé ou de Buda? Não estão nem uns nem outros. Dar-se-á acaso que o céu se encontre desabitado? Tal não acontece. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando todas as suas múltiplas moradas. Dize-me então depressa, quem são os que se salvam e a que igreja pertencem na terra? A todas e a nenhuma. Aqui não se cogita de denominações, nem de dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos da corrupção do século.
Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se dos seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor. Os que se salvam são os que amam o próximo e renunciam ao mundo com suas fascinações. Os que se salvam são os que porfiam, transitando pelo caminho estreito, juncado de espinhos, o caminho do dever. Os que se salvam são os que obedecem à voz da consciência e não aos reclamos do interesse. Os que se salvam são os que trabalham pela causa da justiça e da verdade, que é a causa universal, e não pelo engrandecimento de causas regionais de determinadas agremiações com títulos e rótulos religiosos. Os que se salvam são os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum, à felicidade coletiva. Os que se salvam, basta, atalhou Lutero, já compreendo tudo. Preciso voltar à Terra e introduzir certa reforma, na reforma com R maiúsculo.